Olá, boa tarde, tudo bom, pessoal? Semana passada vocês podem ter me acompanhado aqui por rede social. Nesse horário eu estava aprendendo muito no mundo que eu gosto, onde encontro milhares de pessoas que têm os mesmos pensamentos, a mesma visão, técnica, científica, uma oportunidade de grandes aprendizados. Isso é uma das coisas que eu não vou me arrepender nessa vida. É de me dedicar aos estudos, ao conhecimento, a ter a profissão que eu escolhi. E vocês, tudo bom? Sempre que você se arrepender de alguma coisa, vai estar ligado ao sentimento de medo, de culpa e apego, que foram as últimas lives sobre as nossas reflexões. E aí, sempre para a gente controlar a rédea da nossa vida, é necessário parar e respirar. Cheirar uma flor, soprar uma vela, controlar o sistema nervoso autônomo, devagar, oxigenando as células, o cérebro, acalmando. Eu vou entrar na live, tudo bom? E você? Tem arrependimentos? Quem não? Eu já tive alguns, até mesmo quando eu era mais impulsiva, quando eu não vivenciava todas essas técnicas e essas ferramentas que eu trago hoje para vocês e para os meus pacientes em consultórios, quando mais jovem. A gente tem, né? Mas eu transformei em degraus de aprendizagem, de crescimento, em oportunidades. E eu vou falar um pouco sobre isso. O arrependimento, ele está envolvido com muitas emoções negativas, sim, e isso pode te levar para o caminho contrário. Quando a gente não consegue lidar direito com os nossos arrependimentos, nós ficamos estagnados, presos, com apego àquela emoção, aquela cena, aquela pessoa, aquele acontecimento. Sim, algumas pessoas, elas se punem por tempo indeterminado por terem cometido algumas atitudes que hoje elas consideram ruins. Então, de repente, você era jovem, usou uma roupa, teve um relacionamento, de repente numa festa você bebeu demais, sei lá, estou dando alguns exemplos, foi mais impulsiva, mais brava, eu era mais brava. E isso não foi legal. E daí? Você aprendeu com isso? Mudou? Se perdoe e toque para frente, senão você vai ficar estagnada. E por que nós nos arrependemos? O arrependimento ele surge sempre após a gente fazer algo que a gente não aprova, ainda que tenha parecido certo naquele momento, aquela melhor atitude a tomar. Mas também o arrependimento pode aparecer quando a gente deixa de tomar uma atitude que a gente queria muito. Por exemplo, hoje muita gente sabe que eu trabalhei por mais de 15 anos em televisão. 15 foi só na Praça é Nossa. E eu estive até onde eu tinha que estar com os meus próprios olhos para observar e ver que não era aquilo. Então hoje eu não tenho arrependimento por ter saído da televisão e eu escolhido outra carreira, porque eu transformei a televisão numa grande oportunidade de desembaraço, de comunicação. Foi uma fase linda da minha vida. Mas, por exemplo, eu estive dentro do ambiente da Rede Globo que não era aquilo que eu queria para mim. Mas se eu não tivesse ido, eu sempre ficaria, se eu tivesse ido, se eu tivesse tentado. Mas eu não fui criada para ser assim. Então eu fui e vi que não era aquilo que eu queria para mim. Então eu não me arrependo, por exemplo, de ter saído, de não ter ficado lá, tá bom? Bom, vamos lá. O arrependimento pode surgir após alguma coisa que aconteceu e depois de a gente perceber as consequências das nossas ações, principalmente quando afetam outras pessoas de modo negativo, a gente pode se arrepender também. Esse sentimento ele pode começar a te incomodar
Quando você percebe que você poderia ter se beneficiado se não tivesse tomado aquela atitude, ou ter se beneficiado por ter tomado aquela atitude, te prejudicou. Mesmo que foi com o outro, te prejudicou, porque tudo que a gente faz para o outro marca na gente. Então é bem assim, ou seja, nós acabamos contribuindo para uma situação ruim em que nós nos encontramos, ou nós acabamos também nos impedindo de alcançar a tão desejada felicidade. A felicidade não existe, Silene, existe momentos de felicidade. Você pode transformar os momentos desafiadores, existenciais, em momentos de grandes oportunidades. E eles são degraus para a felicidade e você muda a percepção. Muito bem. Está sempre quase acompanhado do quê? De culpa. O arrependimento está acompanhado da culpa. Por que eu fiz isso? Ou por que eu não fiz isso? Por que eu falei isso? Ou por que eu não falei isso? Não é assim? Eu devia ter dado um tapa na cara daquela pessoa. Ou, meu Deus do céu, por que eu fui bater nele? Não é? Estou dando alguns exemplos. Então essas reflexões são comuns quando o quê? Quando a nossa consciência está pesada, quando nós estamos estagnados, presos àquele arrependimento, àquela culpa. E a culpa é um sentimento interno, eu já falei sobre ela, que é o que nos prende no sistema. A gente tem que transformar isso, ressignificar. E ela deixa a gente preso num sentimento intenso, interno, que vai ficando preso numa espiral de arrependimento, culpa, raiva, tristeza, até que a situação seja resolvida. Eu, por exemplo, quando de repente erro, porque eu erro também, enquanto eu não falar com a pessoa, se for com uma pessoa, e pedir desculpas, eu não fico bem. Isso se eu tiver arrependida, me sentindo culpada, porque às vezes não, às vezes eu estaria arrependida, e também quando eu me arrependo de ter sido tonta, de ter sido boba, de terem me passado para trás, porque também já aconteceu, eu me perdoo, eu também tenho que ressignificar até mesmo a atitude que eu não tomei e prejudiquei a mim mesma. Isso é o que eu ponho em prática, tá, gente? Então, existem os 5 arrependimentos, que nós estamos falando sobre arrependimento, mais comuns. E tem estudos sobre arrependimento, eu sempre trago isso aqui para vocês. Estudos mostram que a tomada da decisão produz mais arrependimento a curto e médio prazo. Quando você toma uma atitude, uma decisão, principalmente se você não respirar, como a gente começa a nossa live toda semana, e agir pelo primeiro impulso. Isso está errado. O equilíbrio, a autoconsciência, o autoconhecimento, você respira, pensa, e em vez de reagir, você age. Não age pelo primeiro impulso. Porque o primeiro impulso é uma reação, é um instinto, é aquele ser que você sempre foi, a maneira, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, nós estamos aqui para nos transformarmos. Então, eu vou dar algum exemplo. Por exemplo, se você se arrepende de ter dito algo que não foi bem recebido por outra pessoa, ou ter dito sim para alguma coisa da qual, na verdade, você não queria participar, é um arrependimento imediato, de curto e médio prazo. Agora, um arrependimento profundo, mais profundo, são aqueles que nascem do que nós deixamos de fazer. São esses que costumam causar sentimentos negativos, por exemplo, no fim da vida, além de sofrimento a longo prazo. Por exemplo, você passar anos se repreendendo, se culpando, né? Por não ter feito uma escolha que queria muito quando era jovem. Eu devia ter tentado aquela carreira, eu devia ter mudado de cidade, eu devia ter ouvido a minha mãe. Olha, minha mãe falou para mim não casar com esse cara, ou meu pai, minha mãe falou para mim não me envolver com essa mulher. Olha como eu sou infeliz nesse... Tô dando exemplo, hein, gente?
Sabe outra coisa que você pode se arrepender? De não ter dito para as pessoas que você ama, que são importantes na sua vida: puxa, como eu te amo, como você é importante na minha vida. Muito obrigada. E aí, quando ela vai embora, você se arrepende, né? Eu não tenho esse arrependimento, porque eu falei muito para minha mãe, para o meu pai, para os meus pets, o quanto eu os amei, o quanto era grata, mas o quanto eu os amo, porque para mim a morte não existe. Então, na minha saudade, porque a gente só tem saudade do que é bom, eu ainda continuo falando: eu amo vocês, muito obrigada por tudo. Eu continuo colocando em prática essa emoção, esse sentimento, essas palavras. Então, quando eu erro, eu reconheço. Quando eu acerto, quando eu sinto, eu falo, eu demonstro, para não causar arrependimento. Bom, não ser autêntico. Claro que não é ser dono da verdade, sair dando pancada em todo mundo, mas não ser autêntico é um principal arrependimento. Sabe qual que é? É não viver de acordo com a sua essência, com a sua verdade, deixando com que as outras pessoas, com os outros fatores, com os outros acontecimentos ditem a sua vida. Então, porque eu tenho medo do que o outro vai pensar, da minha roda social, das minhas amigas, dos meus amigos, eu deixo de me vestir como eu quero, de repente eu vou numa festa que eu não estava afim, mas por que vão pensar de mim? Ou de repente eu deixo de comer alguma coisa que eu queria, ou sei lá. A gente deixa de agir com autenticidade, de ser como é. Porque tem medo do que lá vem o medo do que o outro vai pensar de mim, do que o outro vai falar. Vou te contar um segredo: sempre vão falar alguma coisa, as pessoas sempre estão achando alguma coisa. Todos nós, hein? Uns dos outros. Então, trabalhar excessivamente. Olha, eu trabalho bastante, hein? Mas eu separo na minha agenda momentos para mim. Momentos para os meus pets. Agora para o Thor, né? Porque eu não tenho... O Rasha e a Aninha mudaram de endereço. Mas eu separo momentos para mim curtir meus amigos. Eu separo momentos para mim me exercitar. No verão, eu adoro tomar sol. Eu separo um momento para minha piscina, com a vida corrida que eu tenho. Termino meu dia dando aula de dança. É trabalho, mas é um momento meu, porque me realiza. Então, às vezes eu tive em consultório um dia assim, pesado energeticamente, muito sofrimento, muita tristeza, muitas emoções aqui no consultório. E eu encerro meu dia dando aula de dança, dançando, dando aula para criança. Isso é maravilhoso. Eu separo para mim. Por exemplo, separei na minha agenda ir para esse congresso. É para mim. Vou aprender muito para ajudar vocês, mas é para mim. Entende? Então, trabalhar excessivamente, o excesso de trabalho, rouba a atenção de outros fatores importantes. Família, bem-estar. E isso é o segundo maior e mais comum arrependimento. Então, de repente, se você trabalha demais, não que não precise trabalhar, mas demais, você está deixando de dar atenção para os seus filhos e não está percebendo eles crescerem, para os seus pais e não está percebendo eles envelhecerem, para os seus pets. Eu não me arrependo nem um pouco das noites que eu passei acordando o tempo todo, dando todo amor, carinho e cuidado para o Rush, por exemplo, porque eu sabia que ele ia embora. E eu não queria carregar arrependimento, culpa. Eu trabalho isso em mim, entende? Porque culpa, medo e apego nos prendem nesse sistema, comandam a nossa mente. E eu quero ser dona da minha mente, das minhas rédeas da minha vida. Por isso, eu trabalho muito isso em mim. Então, estou dando alguns exemplos. Não expressar seus sentimentos, como eu já falei, não viver os seus sentimentos, suas emoções, reprimindo as suas vontades, optando pelo silêncio. É outra postura da qual a gente pode se arrepender. Não falar, não se posicionar, não se reprimir, não gostou, não saber falar, não. Você não quer, não tá com vontade. Deixa eu beber um golinho d'água. E não sabe falar não, passa por cima de você, do seu cansaço, da sua dor, do seu estresse. Não,
até saber falar não para não se arrepender. Enfim, não manter contato com pessoas queridas, conexão com familiares, amigos, de repente relacionamento, é uma fonte de grande felicidade. Então eu busco manter isso dentro do meu possível. Também não me culpo e não me arrependo quando eu deixo de estar com eles para estar comigo, cuidando da minha vida, fazendo o que eu gosto. Eu sou muito livre, viu, gente? Eu sou muito dona do meu nariz. Então, eu trabalhei para ter essa liberdade. É uma coisa que eu queria. Então, eu curto ser assim e viver assim. Isso sou eu, tá? Bom, afinal, são poucas as coisas na vida que causam, assim, um impacto duradouro, como os nossos relacionamentos interpessoais. Então, não se arrependa de só trabalhar, trabalhar, trabalhar e não dar atenção para o seu filho, para sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para sua mãe, para os seus amigos. Faz bem para a saúde mental. Precisa se relacionar. Saúde integral é isso. Como está o relacionamento? Família, profissional, o seu hobby, o seu relacionamento social, tudo isso, se não tem a sua fé, tudo isso faz parte. Não se permitir ser feliz, priorizar a felicidade alheia, o outro em primeiro lugar, tudo pelo outro, punir-se para as necessidades e reprimir os seus desejos, isso não traz alegria, gente. Mesmo que na hora essas decisões pareçam estar certas. Lembre-se disso. Aparentemente está certo, mas você vai se anular sempre pelo outro? Nunca vai se reprimir? Você não vai ser feliz. Vai adoecer. Depois tem depressão, ansiedade, pânico e não sabe por quê. Eu não sei a causa, doutora. Não sabe mesmo? Quantas vezes você se pôs em último lugar? Ou nem tinha lugar na sua vida. Perder oportunidades profissionais, não arriscar, deixar outra pessoa levar aquela oportunidade de ouro. Você não vai arriscar? Não vai tentar? Não mudar de carreira? Olha, eu mudei de carreira e eu sou muito feliz com essa transição. Eu ia ficar arrependida. Lembra que eu comecei aí falando do meu... Para mim me desvincular da televisão, eu estive onde tinha que estar, que todo mundo me falava como era o ambiente, mas eu queria viver aquilo, vi. Não é isso que eu quero. E mudei, e lógico, estava no meu destino, no meu projeto de vida, trabalhar com saúde. E aí eu estou feliz assim, então eu mudei de carreira. Não mudar local de trabalho no momento desejado, de repente, mudar a sua empresa, ou mudar de emprego, ou mudar de setor, seja o que for. Muitas vezes você não está feliz naquele ambiente, vai se martirizar, vai se arrepender lá na frente. Perder oportunidades de relacionamento, não arriscar. Eu já arrisquei bastante, sofri todas as vezes, mas está tudo certo, eu transformei em aprendizado, aprendi a perdoar, aprendi a ressignificar. Aprendi a me perdoar porque eu entendi que naquele momento eu só fui daquele jeito porque eu estava com baixa autoestima, estava frágil, sei lá, cada história é uma história. Você tem que fazer isso, entendeu? Agora, não tentar por medo é uma bobagem, tá errado, lá vem o medo de novo. Tomar decisão precipitada, a impulsividade, agir no primeiro impulso, né? Não refletir antes de tomar suas decisões, principalmente quando vai impactar diversas áreas da sua vida. De repente, mudar de cidade, terminar um relacionamento, vai impactar. Então, você não pode agir assim, na loucura. Tem que refletir para não se arrepender. Mas, Silene, como lidar com os arrependimentos? Todos nós construímos uma imagem de nós mesmos, positiva ou negativa. E não assustem de ter imagem negativa, que em consultório é muito comum. Imagem negativa por baixa autoestima, por crenças limitantes, vários fatores. O mais comum é acreditar que, apesar de todos os defeitos, nós somos boas pessoas. Então, quando algo ou alguém ameaça destruir essa autoimagem,
que a gente construiu ao longo da nossa vida, entramos no quê? Na defensiva. Nós começamos a questionar, em vez de questionar o outro, nós começamos a questionar a nossa índole, a nossa competência. Lá vem a baixa autoestima. Nós negamos a possibilidade de ter cometido, tem isso também, algo que nós julgamos ser ruim. Sabe por quê? Porque isso vai nos igualar às pessoas cujos comportamentos nós desaprovamos, o nosso lado sombra, o efeito espelho, aquele defeito que eu vejo no outro, enxergar que eu tenho aquele defeito, que aquilo é feio. Mas isso é crescimento, é autoconhecimento. Significa que lá vou eu bater no autoconhecimento, que é super importante para você transformar a sua vida. Enxergar que você está errado. E que você errou que nem o outro que você, de repente lá atrás você falou mal. Então nós temos que olhar isso. Aquele comportamento que a gente desaprova no outro, eu também tenho. Eu sou humana, né? Errar é humano, persistir no erro é burrice. Mude, ressignifique, transforme. Porque nós não fomos melhores pessoas quando sabemos o que é certo, o que é errado. A gente vai ficar sempre se cobrando, se culpando, se arrependendo. As nossas crenças acabam entrando em conflito com o erro cometido, gerando dúvidas, medos, incertezas. E mesmo medos que antes a gente às vezes não tinha, tá? Apego àquela situação. Bom, em meio a esse turbilhão de emoções, né, nós vamos os nossos pensamentos ali de caráter negativo, pensamento gerando emoção, sentimento negativo, já vem vindo uma doença aí, um desequilíbrio no eixo do hipotálamo, hipófise suprarrenal, o sistema nervoso autônomo entrando em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo, e o predador está aqui, no território. Bom, fica difícil encontrar maneiras de gerenciar o arrependimento de modo saudável se você ficar assim, né? Negativa, sentindo, pensando. Então, como toda live, eu vou dar algumas dicas para você lidar com o seu arrependimento. Muito bem. Reavalie os seus medos, porque o medo é uma causa de arrependimento. O medo de ser julgado, o medo de decepcionar alguém, medo de passar vergonha, ou de não ter recursos necessários para garantir a sua sobrevivência. Reavalie isso. Embora alguns dos nossos medos sejam compreensíveis, a grande parte dele não costuma ser realidade. Por isso que o cérebro, que é primitivo, ele não diferencia o real do imaginário, vai marcando isso nas suas células. Você está conversando com as células, viu? Quando você vai tendo esses medos, Muito bem. Reavalie os medos que você carrega dentro de você mesmo. Pergunte se de fato eles fazem sentido ou estão sendo alimentados por sua ansiedade, por suas crenças limitantes, por sua baixa autoestima. Reflita sobre isso. Outra dica: aceite a sua imperfeição. Não existe, o perfeito não existe. Aceite que você é suscetível a cometer erros, entendeu? Às vezes esses erros terão um grande impacto na vida de outras pessoas, vai causar sofrimento nelas. E aí você vai ficar triste, vai ter vergonha, mas tem que aceitar que você errou. Pedir desculpa, tentar corrigir. Se o outro não te desculpar, não te perdoar, já é problema dele que resolveu ficar com lixo mental, ok? Desculpa, eu errei, não devia ter feito isso. Não, eu não desculpo, comigo é problema dele, você já fez com você se desapegou. Porque te pertence reconhecer o seu erro e corrigir, mas não te pertence libertar o lixo mental do outro. Então você pode pedir desculpa, pedir perdão. Se o outro não quiser te perdoar, você se livra disso, que aí já é um problema dele, que ele que precisa se tratar, se trabalhar para não ter apego, certo? Bom, em vez de se lamentar eternamente porque você errou, porque tomou uma atitude, tente mudar essa atitude para consertar a situação, lidar melhor com isso.
Então essa é uma maneira positiva de você lidar com o seu arrependimento. Mas para chegar lá, você precisa avaliar, aceitar as suas atitudes, os seus erros, enxergar que você tem defeitos. Isso o autoconhecimento traz. Outra dica, aprenda com as suas vivências. Lembra que eu falei que eu aprendi, que eu venho aprendendo? Vamos colocar no gerúndio, porque sempre tem que estar aprendendo, evoluindo e crescendo. A decisão que você tomou ou não ficou lá no passado. O passado já foi, não tem o que fazer por ele. Então, você tem que avaliar a situação como um todo, destacar o que você fez, o que você não fez, o que você poderia ter feito, mas isso sem o objetivo de se culpar. Enxergue, tenha clareza. Faça isso com a intenção de aprender com essa vivência para o futuro, para que você não caia na mesma decisão que te causou sofrimento, para que você não cometa. Lembra? Errar é humano, persistir no erro é burrice. Então errei. Enxerga, analisa, se perdoa, trabalha isso, transforma em aprendizado. Eu já sei uma maneira de não fazer assim porque não vai dar certo. Olha que legal. Fica mais leve, solto, você se liberta. Busque ajuda. Eu sempre falo. O peso do arrependimento pode estar pesado demais para você carregar sozinho. Além disso, pode desencadear emoções, pensamentos desagradáveis, difíceis de lidar. Por isso, às vezes, você precisa de uma ajuda profissional, de uma técnica, para poder recobrar esse seu bem-estar emocional, entender a fonte, a causa do seu arrependimento, bem como o que te impede de superar esse arrependimento, deixar para lá. Você pode procurar uma ajuda profissional, que pode ser comigo, que tenho técnicas como as quânticas, que libera do seu corpo, dá as datas e os mapas, tem o autoconhecimento, tem as visualizações terapêuticas para ressignificar tudo isso. Então, tem muita coisa para te ajudar. Mas você pode procurar, de repente, um psicólogo para te ajudar, tá tudo certo. Não tenha medo, vergonha de conversar sobre os seus arrependimentos com alguém que você confie. Se for um profissional, vai poder te ajudar a esclarecer mais, mas pode ser alguém que você confie. Falar sobre esses arrependimentos, esses erros, pode ser o que está faltando para você conseguir enxergar, aceitar e digerir esse seu arrependimento de maneira correta. Errar é humano. Persistir no erro, Para se libertar desse arrependimento, você deve se libertar do medo do que o outro vai pensar, da culpa que você carrega por ter feito ou não ter feito alguma coisa, ter dito ou não ter dito, e o apego de se apegar naquela situação, de se apegar naquela culpa, nas crenças limitantes e não se permitir avançar. Liberte-se. Para você ser feliz, você precisa se libertar do arrependimento. Tchau, gente. Obrigada por tudo, pelo carinho, pelo apoio que vocês me dão. Vou trazer aqui ainda nas minhas redes sociais o que eu prometi sobre os meus equipamentos, vídeos explicativos. Vou fazer live explicando, falando sobre tudo isso que eu aprendi no congresso. Mas para vocês, até a semana que vem. Beijo. Obrigada, viu, gente? Tchau.